Mãe, vendi seu apartamento da praia e seu carro. O dinheiro já está na minha conta. Obrigada. Essas foram as palavras que li na tela do meu celular numa manhã tranquila de quinta-feira. Palavras enviadas pela minha própria filha, como se estivesse me agradecendo por um presente de aniversário, quando na verdade estava confessando o maior roubo da minha vida. Se você quer ouvir mais histórias como essa, se inscreva no canal e aproveite. Já me conte de onde você está ouvindo essa história nos comentários. Meu nome é Beatriz, tenho 62 anos, sou empresária aposentada e passei os últimos 40 anos da minha vida construindo um patrimônio através de muito trabalho e sacrifício. Aquele apartamento na praia não era apenas um imóvel. Era o lugar onde passávamos férias em família quando Camila era pequena, onde ensinei minha filha a nadar, onde construímos memórias que eu achava serem preciosas para ela também. Naquela manhã de quinta-feira, eu estava na varanda da minha casa tomando café e lendo o jornal quando o celular apitou. Era 8h37 da manhã. Lembro exatamente do horário, porque olhei para o relógio pensando quem estaria me mandando mensagem tão cedo. O remetente era Camila, minha única filha, e o assunto do e-mail dizia simplesmente resolvido. Abri a mensagem com curiosidade, sem imaginar o que estava por vir. O texto era curto, direto e absolutamente devastador. Oi, mãe. Passei aqui para avisar que finalmente consegui vender seu apartamento da praia e aquele seu carro que estava parado na garagem. Achei um ótimo negócio. O dinheiro já foi transferido para minha conta. Vou usar para resolver uns problemas importantes. Obrigada pela compreensão. Beijos, Camila. Minha primeira reação não foi de raiva ou desespero. Foi de uma calma absoluta e calculada, porque aquele e-mail era exatamente o que eu estava esperando há 3 meses. Li a mensagem 2 vezes, 3 vezes, garantindo que tinha entendido cada palavra. Então coloquei o celular sobre a mesa, respirei fundo e sorri. Sim, eu sorri, porque Camila havia caído direitinho na armadilha que preparei para ela. Peguei o telefone fixo e disquei um número que estava anotado num papel ao lado do meu café. O número direto do Dr. Henrique, meu advogado de confiança há mais de 20 anos. Ele atendeu no segundo toque. Dr. Henrique, aqui é Beatriz. Acabei de receber o e-mail. Ela realmente fez? A voz dele tinha um misto de surpresa e confirmação do que já esperávamos. Fez. Mandou por escrito confessando tudo. Vendeu o apartamento e o carro. Transferiu o dinheiro para a conta dela. Está tudo documentado no e-mail. Houve uma pausa do outro lado da linha, e eu podia imaginar Dr. Henrique ajeitando os óculos e pegando suas anotações. Aquele jeito metódico dele que sempre me passou tanta confiança. Beatriz, você tem certeza de que quer prosseguir? Ainda é sua filha. Podemos tentar resolver isso de outra forma. Doutor, eu disse, e minha voz saiu mais firme do que imaginei que seria naquele momento. Minha filha não me pediu ajuda. Ela não me ligou desesperada dizendo que estava com problemas. Ela simplesmente forjou documentos, falsificou minha assinatura e vendeu meus bens como se fossem dela. E ainda teve a audácia de me mandar um e-mail me agradecendo. Isso não é um pedido de socorro. É um crime premeditado. Entendo. Então confirma a execução do plano B? Confirmo. Pode executar o plano B imediatamente. Desliguei o telefone e voltei para a varanda. Meu café ainda estava quente. O jornal aberto na página de economia. O sol da manhã iluminando o jardim que cuidava com tanto carinho. Tudo parecia tão normal, tão pacífico. Enquanto do outro lado da cidade, minha filha provavelmente estava comemorando o que achava ser o golpe perfeito. O que Camila não sabia, e estava prestes a descobrir da pior forma possível, era que os últimos 3 meses haviam sido cuidadosamente orquestrados. Cada documento que ela pensou ter encontrado discretamente, cada assinatura que falsificou, cada movimento que fez estava sendo monitorado e documentado. Peguei meu celular novamente e reli o e-mail de Camila. O dinheiro já está na minha conta. Ela estava tão confiante, tão certa de que havia me enganado perfeitamente. Olhei para o relógio. 8h52. Doutor. Henrique disse que precisaria de aproximadamente 1 hora para acionar todos os contatos necessários.
protocolar os documentos com o juiz e coordenar com a delegacia especializada. 1 hora. Em apenas 1 hora, a vida de Camila mudaria completamente, e ela descobriria que a mãe, ingênua, que pensou poder roubar, era, na verdade, alguém que sempre esteve 10 passos à frente. Tomei mais um gole do meu café e esperei. Esperei com o coração partido, mas com a consciência tranquila de quem estava fazendo a coisa certa, mesmo que fosse a coisa mais dolorosa que já tive que fazer na vida. 3 meses antes daquele e-mail fatídico, minha vida ainda era relativamente tranquila. Era uma tarde de terça-feira quando tudo mudou. O dia em que descobri que minha própria filha estava me traindo da pior forma possível. Camila havia me pedido para buscar uns documentos dela no escritório de casa. Mãe, preciso daqueles papéis da declaração de imposto de renda que deixei na sua casa. Pode procurar na gaveta do escritório? Preciso urgente para o contador. Era uma solicitação simples e inocente. Ou pelo menos era o que eu pensava. Fui até o escritório. Aquele cômodo que costumava ser do meu falecido marido e que Camila usava ocasionalmente quando vinha me visitar. Abri a primeira gaveta procurando os documentos fiscais. Mas encontrei algo completamente diferente. Havia uma pasta parda meio escondida embaixo de outros papéis. Normalmente eu não sou do tipo que fuça nas coisas alheias, mas algo naquela pasta chamou minha atenção. Estava com meu nome escrito na etiqueta. Beatriz. Documentos importantes. Meu coração começou a bater mais rápido quando abri aquela pasta. Dentro havia cópias da escritura do meu apartamento da praia, documentos do meu carro e, o pior de tudo, várias folhas com tentativas de imitar minha assinatura. Eram dezenas delas, como se alguém estivesse praticando, treinando para falsificar perfeitamente minha letra. Senti minhas pernas fraquejarem. Sentei na cadeira do escritório segurando aqueles papéis com as mãos trêmulas. Minha filha estava planejando me roubar. Não havia outra explicação. Aquilo não era um mal-entendido ou coincidência. Era premeditação clara e evidente. Havia também anotações com valores. Apartamento praia, Aproci 850k. Carro, Aproci 180k. Ela estava avaliando meus bens, calculando quanto conseguiria arrancar de mim. Encontrei ainda o rascunho de uma procuração falsa, onde eu supostamente dava plenos poderes a ela para vender meus imóveis e veículos. Naquela noite, não consegui dormir. Fiquei olhando para o teto do meu quarto pensando onde havia errado como mãe. Criei Camila sozinha depois que meu marido faleceu quando ela tinha apenas 12 anos. Dei tudo do bom e do melhor. Escola particular, faculdade. Ajudei a comprar seu primeiro apartamento. Estava sempre presente quando ela precisava. E agora descobria que essa mesma filha que jurei proteger e amar incondicionalmente estava planejando me roubar na calada da noite como uma criminosa comum. Na manhã seguinte, liguei para o Dr. Henrique. Nós nos conhecíamos desde que meu marido era vivo. Ele havia cuidado de todos os nossos assuntos legais por mais de 20 anos. Se havia alguém em quem eu confiava plenamente, era ele. Dr. Henrique, preciso conversar com o senhor sobre um assunto delicado. Pode ser hoje? 2 horas depois, eu estava no escritório dele. Uma sala elegante repleta de livros jurídicos e diplomas nas paredes. Coloquei a pasta sobre a mesa dele e contei tudo. Ele examinou cada documento em silêncio, sua expressão ficando cada vez mais séria. Quando terminou, tirou os óculos e me olhou nos olhos. Beatriz, isso é gravíssimo. Falsificação de documento, tentativa de estelionato. São crimes que podem dar cadeia. Você quer que eu entre com uma ação contra sua filha? Não, respondi, e vi a surpresa no rosto dele. Ainda não. Eu preciso ter certeza absoluta de que ela realmente vai fazer isso. Preciso flagrá-la no ato, entende? Se eu acuso agora com apenas esses rascunhos, ela pode dizer que era só curiosidade, que estava praticando assinaturas por qualquer motivo bobo. Doutor. Henrique pensou por um momento e depois assentiu lentamente. Você quer armar uma armadilha? Exatamente. Quero que ela se entregue completamente. Foi assim que nasceu o plano B. Passamos as próximas horas elaborando cada detalhe. Eu voltaria para casa e deixaria propositalmente os documentos originais do apartamento e do carro num lugar discreto, mais acessível.
instalaria câmeras escondidas no escritório para documentar qualquer tentativa de falsificação. Doutor. Henrique prepararia toda a documentação legal necessária para agir rapidamente quando chegasse a hora. Mas, Beatriz, ele me alertou. Uma vez que isso começar, não tem volta. Se ela realmente cometer o crime e você acionar a justiça, sua filha pode ir presa. Tem certeza de que quer isso? Olhei para aquelas folhas com as tentativas de falsificar minha assinatura e senti meu coração endurecer. Doutor, se minha filha está disposta a me roubar e deixar sem nada, então ela precisa aprender que ações têm consequências. Mesmo que doa em mim mais do que nela. Nos 3 meses seguintes, interpretei o papel de mãe ingênua à perfeição. Deixei os documentos onde Camila pudesse encontrá-los. Fingi não notar quando ela aparecia em casa com desculpas esfarrapadas para usar o escritório. As câmeras escondidas registraram cada visita, cada documento fotografado, cada papel falsificado. E, finalmente, naquela manhã de quinta-feira, recebi o e-mail que confirmava tudo. Minha filha não era apenas capaz de planejar me roubar. Ela tinha coragem de executar o plano até o fim. Depois que desliguei o telefone com o Dr. Henrique, os ponteiros do relógio pareciam se mover em câmera lenta. Cada minuto era uma eternidade enquanto eu esperava as engrenagens da justiça começarem a girar contra minha própria filha. Dr. Henrique não perdeu tempo. Assim que confirmei a execução do plano B, ele acionou imediatamente todos os contatos que havíamos preparado nos últimos 3 meses. O primeiro telefonema foi para o delegado Martins, da Delegacia Especializada em Crimes Financeiros, um homem sério e competente que já estava esperando nossa ligação. Delegado, aqui é Henrique Albuquerque. A situação que conversamos há 3 meses finalmente aconteceu. A suspeita acabou de confessar o crime por escrito via e-mail. Estou enviando agora todas as evidências que coletamos. Enquanto isso acontecia, eu estava em casa olhando para o celular, relendo aquele e-mail de Camila. O dinheiro já está na minha conta. 6 palavras que selavam seu destino. Ela havia me dado de bandeja a confissão escrita, datada e horário registrado do crime que cometeu. Dr. Henrique me ligou 20 minutos depois. Beatriz, o delegado está com todo o material. Temos as gravações das câmeras escondidas mostrando Camila falsificando sua assinatura. Temos os documentos originais provando que você nunca autorizou procuração alguma, e agora temos a confissão dela por e-mail. Ele está preparando o pedido de mandado de prisão emergencial. Quanto tempo vai levar? Perguntei. Minha voz saindo mais trêmula do que eu gostaria. O juiz de plantão já está ciente da urgência do caso. Como há risco de Camila usar o dinheiro para fugir ou esconder os valores, temos base legal para uma ação imediata. Acredito que em menos de 1 hora teremos o mandado. Menos de 1 hora. Minha filha tinha menos de 1 hora de liberdade restando, e nem sabia disso. Dr. Henrique continuou me atualizando a cada passo. Às 9h15, o juiz Rodrigo Sampaio analisou todo o material. As filmagens mostrando Camila no meu escritório fotografando documentos às escondidas, as dezenas de folhas com tentativas de imitar minha assinatura, os rastros bancários mostrando a transferência fraudulenta que acabara de acontecer e o e-mail confessional. O juiz ficou chocado com o nível de premeditação, Dr. Henrique me contou. Ele disse que raramente vê um caso tão bem documentado e com provas tão contundentes. Está expedindo não apenas o mandado de prisão, mas também de busca e apreensão na residência dela e ordem de bloqueio de todas as contas bancárias. Às 9h33, o delegado Martins reuniu sua equipe. Não seria uma operação grande. Afinal, estávamos falando de uma mulher de 35 anos sem histórico criminal, não de uma quadrilha perigosa. Mas havia protocolos a seguir. Mandado de prisão em mãos, equipe preparada, viaturas posicionadas. Dona Beatriz, a voz do doutor. Henrique soou grave ao telefone. O delegado quer confirmar mais uma vez. A senhora tem certeza absoluta de que quer prosseguir? Uma vez que as viaturas chegarem na casa de Camila, não haverá mais volta. Ela será presa em flagrante por estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. São crimes graves. Fechei os olhos e vi o rosto da minha filha quando era pequena, aquela garotinha de tranças que corria pelo jardim rindo.
Vi também a adolescente rebelde mais amada, a jovem adulta que me abraçou chorando no funeral do pai. E finalmente vi as folhas com minha assinatura falsificada, o e-mail cínico me agradecendo pelo roubo. Doutor, minha filha não me roubou num impulso. Ela planejou isso por meses, falsificou documentos oficiais, cometeu crimes graves e ainda teve a frieza de me mandar um e-mail debochado. Se eu deixar passar, estarei dizendo que está tudo bem roubar a própria mãe. Pode confirmar ao delegado. Quero que prossigam. Às 9h47, as viaturas saíram da delegacia em direção ao bairro nobre onde Camila morava com o marido Rafael. Eram 2 viaturas discretas. Não havia necessidade de alarde. O delegado Martins ia na frente, com o mandado na mão e a certeza de que estava fazendo justiça. Dr. Henrique permaneceu na linha comigo. As viaturas devem chegar em aproximadamente 10 minutos. Camila está em casa? Ela trabalha em home office às quintas-feiras. Respondi. Deve estar lá, provavelmente comemorando o que acha ser seu grande golpe. Olhei para o relógio mais uma vez. 9h52. 8 minutos. Em 8 minutos, minha filha abriria a porta achando que seria uma entrega qualquer e se depararia com a polícia e um mandado de prisão. O telefone ficou em silêncio. Dr. Henrique e eu simplesmente esperamos, conectados pela linha, cada um imerso em seus próprios pensamentos. Eu pensava em como havia chegado àquele ponto, em todas as decisões que tomei como mãe, me perguntando se poderia ter feito algo diferente. Mas no fundo, eu sabia a verdade. Camila havia feito suas escolhas. E agora, precisaria enfrentar as consequências delas. Às 10h02 da manhã, exatamente 1h25 depois daquele e-mail fatídico, as 2 viaturas discretas da Delegacia Especializada em Crimes Financeiros estacionaram em frente ao portão da mansão de Camila e Rafael. Era uma casa imponente num condomínio fechado de luxo, com jardins bem cuidados e uma garagem para 3 carros. O delegado Martins desceu da viatura com um mandado de prisão e busca e apreensão em mãos. 2 investigadores o acompanhavam, e outros 2 policiais posicionaram-se estrategicamente na parte de trás da propriedade, medida de precaução padrão caso alguém tentasse fugir. Prontos? Perguntou o delegado à sua equipe. Todos confirmaram com um aceno de cabeça. Enquanto isso, dentro da casa, Camila estava sentada no sofá da sala com seu notebook no colo, conferindo pela 10ª vez o extrato bancário que mostrava a transferência de R$1.030.000, o valor que havia conseguido com as vendas fraudulentas do apartamento da praia e do carro da mãe. Rafael, ela chamou para o marido que estava no andar de cima. O dinheiro já está disponível. Já posso fazer a transferência para aquela conta offshore que você preparou. Rafael desceu as escadas correndo, com um sorriso largo no rosto. Sério? Já liberou tudo? Caramba, Camila, você é demais. Sua mãe nem desconfiou de nada? Mandei até um e-mail agradecendo. Camila riu cinicamente. Ela deve estar em casa achando que foi um mal-entendido ou sei lá. Quando perceber o que aconteceu, já estaremos com o dinheiro bem guardado e sem como rastrear. Foi exatamente nesse momento que a campainha tocou. Um toque longo e firme, seguido de batidas fortes na porta. Deve ser a encomenda que pedi, disse Camila, levantando-se do sofá, ainda com um sorriso no rosto. Finalmente chegou. Ela atravessou a sala ampla com passos leves, ainda pensando em como seria bom pagar todas as dívidas de Rafael com os agiotas e ainda sobrar dinheiro para investir. Talvez até comprassem aquele carro importado que estavam namorando há meses. Camila abriu a porta com um sorriso no rosto, esperando ver um entregador com um pacote. Mas o sorriso congelou instantaneamente quando seus olhos focaram no homem à sua frente. Um delegado de meia idade, com expressão séria, segurando uma carteira de identificação policial aberta e um documento oficial. Camila Ferreira Costa? A voz do delegado Martins era firme e profissional. Sim, sou eu. Ela gaguejou, o sangue fugindo do rosto. Atrás do delegado, ela viu os 2 investigadores e as viaturas estacionadas na rua. Sou o delegado Martins, da Delegacia Especializada em Crimes Financeiros. Tenho aqui um mandado de prisão
e busca e apreensão expedido pelo juiz Rodrigo Sampaio contra a senhora. A senhora está presa pelos crimes de estelionato, falsificação de documento público e uso de documento falso. As pernas de Camila fraquejaram. Ela segurou no batente da porta, tentando processar o que estava ouvindo. O quê? Há algum engano? Eu não... Não há engano, senhora. Temos todas as provas necessárias, incluindo o e-mail confessional que enviou à sua mãe há pouco mais de 1 hora confessando ter vendido os bens dela ilegalmente. O mundo de Camila desmoronou naquele exato segundo. O e-mail. Ela havia mandado um e-mail confessando tudo. Como pôde ser tão estúpida? Rafael! Ela gritou, virando-se para dentro da casa. Rafael, me ajuda! Mas Rafael, que estava na sala e ouviu toda a conversa, teve uma reação completamente diferente. Em vez de ir ajudar a esposa, ele correu em direção aos fundos da casa. Seu instinto de sobrevivência gritava para fugir, escapar antes que fosse tarde demais. Ele atravessou a cozinha em disparada, abriu a porta dos fundos que dava para o jardim e pulou os 3 degraus da varanda. Seu plano era pular o muro lateral e desaparecer pelo condomínio. Mas o que Rafael não sabia era que o delegado Martins havia posicionado policiais exatamente para essa possibilidade. Parado! Polícia! Gritou o investigador Silva, aparecendo de trás da piscina com a arma em punho. Rafael tentou mudar de direção, mas outro policial já estava bloqueando o caminho lateral. Em questão de segundos, foi imobilizado, suas mãos puxadas para trás e algemadas com firmeza. Rafael Costa, você está detido como cúmplice nos crimes de estelionato e falsificação de documentos. De volta à porta da frente, Camila assistia a tudo em choque absoluto. Suas pernas cederam, e ela teve que se apoiar no batente para não cair. O delegado Martins fez um gesto e a investigadora Ana se aproximou com as algemas. Senhora Camila, a senhora tem direito de permanecer em silêncio. Tudo o que disser poderá ser usado contra a senhora. Tem direito a um advogado. Se não puder pagar o Estado fornecerá um defensor público. Não, isso não pode estar acontecendo. Camila murmurava enquanto sentia o metal frio das algemas sendo fechado em seus pulsos. Foi minha mãe? Foi ela que armou isso? O delegado não respondeu. Apenas fez um sinal para que os investigadores começassem a busca e apreensão na casa. Notebooks, celulares, documentos, tudo seria recolhido como evidência. Enquanto era conduzida até a viatura, Camila viu os vizinhos começando a aparecer nas janelas, observando a cena. A humilhação era completa. A viatura atravessou a cidade em silêncio sepulcral. Camila estava no banco de trás, algemada, com o rosto colado contra a janela, tentando se esconder dos olhares curiosos dos outros motoristas nos semáforos. Ao seu lado, Rafael mantinha a cabeça baixa, evitando qualquer contato visual com a esposa. Quando chegaram à delegacia especializada em crimes financeiros, foram conduzidos por corredores frios e impessoais até a sala de depoimentos. Camila foi separada de Rafael, procedimento padrão para que um não influenciasse o depoimento do outro. A sala era pequena e claustrofóbica. Uma mesa de metal, 3 cadeiras, uma câmera no canto superior gravando tudo e um ar-condicionado antigo fazendo barulho. O delegado Martins sentou-se à frente de Camila, com um tablet na mão onde tinha acesso a todas as provas coletadas nos últimos 3 meses. Senhora Camila, vou ser direto com a senhora. Temos provas mais que suficientes para condená-la. Filmagens, documentos, rastros bancários e sua própria confissão por escrito. Ele girou o tablet mostrando o e-mail que ela havia enviado para Beatriz. Mas preciso que a senhora me conte com suas palavras. Por que fez isso com sua própria mãe? Camila olhou para o e-mail na tela e sentiu as lágrimas começarem a descer. Toda a confiança cínica que tinha horas atrás havia evaporado completamente. Agora, ela era apenas uma mulher de 35 anos algemada, enfrentando a possibilidade real de ir para a prisão. Eu precisava do dinheiro. Sua voz saiu embargada. Para quê? Pela nossa investigação, a senhora tem um bom emprego, mora numa casa de luxo. As dívidas! Explodiu Camila, as comportas finalmente se rompendo. As malditas dívidas do Rafael.
Ele devia mais de 500 mil reais para agiotas, delegado. Agiotas que apareciam na nossa porta ameaçando quebrar as pernas dele, que ligavam no meio da noite dizendo que iam matar a gente se não pagássemos. O delegado Martins fez anotações enquanto ela falava. Dívidas de quê? Jogo. Rafael tem um problema sério com jogo. Apostas esportivas online, cassinos clandestinos, pôquer. Ele perdeu tudo o que tínhamos e mais o que não tínhamos. Pegou dinheiro emprestado com pessoas perigosas prometendo que pagaria, mas só se afundou mais. E por que não pediu ajuda à sua mãe? Por que escolheu roubar em vez de pedir? Essa pergunta atingiu Camila como um soco no estômago. Ela sabia a resposta, mas admiti-la em voz alta tornava tudo ainda mais real, ainda mais vergonhoso. Porque eu tenho orgulho demais, ela confessou, as lágrimas caindo livremente agora. Minha mãe sempre me deu tudo. Ela criou sozinha depois que meu pai morreu, trabalhou em 2 empregos para me dar boa educação, me ajudou a comprar meu primeiro apartamento. E eu sempre quis provar que podia me virar sozinha, que não precisava mais dela. Então decidiu roubar dela? Eu achei que ela nem ia perceber direito. O apartamento da praia fica vazio quase o ano todo. O carro estava parado na garagem há meses. Eu me convenci de que estava apenas pegando emprestado, bens que ela não usava. O delegado balançou a cabeça. A senhora falsificou a assinatura dela por meses. Isso não é pegar emprestado. Isso é crime premeditado. Camila enterrou o rosto nas mãos algemadas, soluçando. Eu sei. Mas os agiotas estavam apertando cada vez mais. Rafael estava com medo de sair de casa. Eles disseram que se não pagássemos até o final do mês, iriam fazer algo terrível. Eu entrei em pânico. E o e-mail? Por que mandou aquele e-mail para sua mãe confessando tudo? Porque... Camila deu uma risada amarga no meio das lágrimas. Porque eu realmente achei que tinha conseguido enganá-la perfeitamente. Achei que ela era ingênua demais para perceber. Que eu tinha sido esperta demais. Quis esfregar na cara dela, mostrar que eu tinha conseguido. Foi nesse momento que o delegado Martins mostrou outra coisa no tablet. As gravações das câmeras escondidas no escritório de Beatriz. Camila viu a si mesma entrando furtivamente no cômodo, fotografando documentos, praticando a assinatura da mãe. Tudo isso foi armado, Camila. Sua mãe descobriu o que você estava planejando há 3 meses. Ela deliberadamente deixou os documentos onde você pudesse encontrar. Instalou câmeras. Preparou toda uma operação com advogado e justiça para pegar você em flagrante. O choque no rosto de Camila foi absoluto. O quê? Não, minha mãe não... Ela não faria isso. Fez. E está em casa agora, sabendo que você foi presa. Foi ela quem forneceu todas as provas que temos contra você. Camila sentiu como se o chão tivesse sido arrancado de debaixo dos seus pés. Preciso falar com ela. Por favor, deixa eu ligar para minha mãe. Eu vou explicar tudo. Vou pedir perdão. Ela vai entender. Ela sempre me perdoou. O delegado permitiu que ela usasse o telefone. Com as mãos tremendo, Camila discou o número da mãe. O telefone tocou 1 vez, 2, 3 vezes. Camila sabia que Beatriz estava vendo a chamada. Ela sempre atendia ligações importantes. Mas dessa vez, não houve resposta. O telefone tocou até cair na caixa postal. Mãe, por favor, atende! Camila implorou para o gravador de mensagens. Eu sei que você está me ouvindo. Eu errei muito, mas eu posso explicar. Os agiotas iam matar o Rafael. Eu estava desesperada. Por favor, me liga de volta. Ela tentou novamente. E de novo. 5 chamadas seguidas, todas ignoradas. Na 6ª tentativa, o telefone nem tocou. Foi direto para a caixa postal. Beatriz havia bloqueado o número. Enquanto Camila estava na sala de depoimentos, tentando desesperadamente ligar para a mãe que se recusava a atender, na sala ao lado, o delegado Martins e sua equipe mergulhavam fundo na investigação. O que descobriram nas próximas horas transformou o que parecia ser um caso de roubo familiar em algo muito mais sórdido e complexo. O investigador Silva entrou na sala com uma pasta cheia de documentos. Delegado, o senhor precisa ver isso.
Conseguimos acessar os computadores e celulares apreendidos na casa. A situação é muito pior do que imaginávamos. No notebook pessoal de Rafael, encontraram um histórico devastador. Mensagens de WhatsApp com agiotas, comprovantes de transferências para casas de apostas clandestinas, e-mails ameaçadores de pessoas cobrando dívidas. O vício em jogos de Rafael não era recente. Vinha de pelo menos 2 anos. Olha esses valores, delegado. Silva apontou para a tela. Ele apostava 20, 30 mil reais por semana em sites ilegais de apostas esportivas. Aqui tem transferências para um cassino clandestino em São Paulo. E essas mensagens aqui? As mensagens eram aterrorizantes. Você tem até sexta-feira para pagar os 180 mil ou vamos quebrar suas pernas. Sua mulher é bonita. Seria uma pena se algo acontecesse com ela. Última chance. 500 mil até dia 30 ou você some do mapa. Mas o que realmente chocou a equipe foi descobrir um terceiro envolvido no esquema. Rogério Campos, o corretor de imóveis que havia intermediado tanto a venda do apartamento da praia quanto do carro de Beatriz. Delegado, esse corretor não é vítima, é cúmplice, declarou a investigadora Ana após analisar as conversas. Olha aqui. Camila conversou com ele explicando toda a situação. Ele sabia que os documentos eram falsificados e mesmo assim tocou as vendas. E sabe por quê? Porque Camila prometeu pagar a ele uma comissão de 15% sobre os valores, muito acima do padrão de mercado. Nos e-mails entre Camila e Rogério, tudo estava documentado com uma clareza incriminadora. Rogério, consegui os documentos. Minha mãe não vai perceber até ser tarde demais. Você consegue fechar as vendas em quanto tempo? Camila, entendo sua situação delicada. Posso agilizar tudo, mas preciso de garantias. A comissão que conversamos continua de pé? 15% de tudo, conforme combinado. Só preciso que seja rápido e discreto. O delegado Martins bateu com a mão na mesa. Emitam um mandado de prisão para esse Rogério Campos também. Ele sabia exatamente o que estava fazendo. Às 14h30 da tarde, Rogério foi preso em seu escritório de imóveis de luxo no centro da cidade. Sua reação foi de completa indignação, até que viram as provas. Então ele desmoronou e começou a negociar delação premiada. Mas a descoberta mais chocante ainda estava por vir. No celular de Camila, dentro de uma pasta oculta, encontraram um documento que transformou completamente a natureza do crime. Era um plano detalhado, escrito pelo próprio punho de Camila em notas digitais. Fase 1. Vender apartamento, praia e carro. Concluído. Fase 2. Pagar agiotas do Rafael, 500 mil. Fase 3. Esperar 2 meses. Fase 4. Forjar procuração para vender casa principal da mãe. Valor estimado, 2,5 milhões. Fase 5. Transferir todo o dinheiro para a conta offshore nas Ilhas Cayman. Rafael já tem contato. Fase 6. Comprar passagem só ida para Portugal. Fase 7. Começar vida nova na Europa, longe de tudo. Meu Deus, murmurou Ana ao ler o documento. Ela não ia parar no apartamento e no carro. O plano era roubar tudo e fugir do país. O investigador Silva encontrou mais evidências, passaportes já renovados, pesquisas sobre imigração para Portugal, até conversas com uma imobiliária em Lisboa sobre aluguel de apartamento. Tudo planejado meticulosamente. Eles iam deixar Beatriz sem absolutamente nada e desaparecer para outro continente. O delegado Martins balançou a cabeça incrédulo. E olhem aqui. Há uma mensagem de Camila para Rafael de 3 semanas atrás. Minha mãe tem 62 anos. Vai conseguir se virar. A gente precisa pensar na gente agora. Quando confrontaram Camila com essas descobertas, ela entrou em colapso total. Não havia mais como negar. Não havia mais como minimizar. O plano estava todo documentado. Cada fase descrita. Cada crime futuro já premeditado. Vocês iam roubar também a casa principal? Iam deixar sua mãe literalmente na rua? Perguntou o delegado, sua voz carregada de repulsa. Camila não conseguiu responder. Apenas chorava compulsivamente, o peso de suas ações finalmente caindo sobre ela com força total. Rafael, interrogado separadamente, tentou jogar toda a culpa em Camila. Foi ela quem planejou tudo. Eu só estava desesperado por causa das dívidas. Ela que teve a ideia de roubar a mãe.
mas as provas mostravam que ambos eram igualmente culpados. Mensagens entre eles discutindo cada detalhe do plano, celebrando quando conseguiam falsificar documentos, planejando a fuga para Portugal juntos. Às 17 horas, o delegado Martins fechou os autos preliminares. 3 pessoas presas: Camila, Rafael e Rogério. Crimes: estelionato qualificado, falsificação de documento público, uso de documento falso, associação criminosa. As penas poderiam somar mais de 12 anos de prisão. 2 dias se passaram desde a prisão de Camila. 2 dias em que ela ficou numa cela fria da delegacia, vestindo do uniforme laranja de detenta provisória, dividindo espaço com outras mulheres presas por crimes diversos. 2 dias em que cada minuto parecia uma eternidade, em que o arrependimento corroía sua alma como ácido. Ela havia tentado ligar para a mãe dezenas de vezes através do telefone público da delegacia. Todas as chamadas foram ignoradas ou bloqueadas. Enviou mensagens através do advogado público que lhe foi designado. Nenhuma resposta. Beatriz havia simplesmente apagado a filha de sua vida. Até que na tarde de sábado, o delegado Martins apareceu na cela. Camila, você tem uma visita. O coração dela disparou. Seria a mãe? Finalmente Beatriz havia decidido vir? Camila se levantou rapidamente. Alisou os cabelos desgrenhados, tentou arrumar o uniforme amassado. Precisava estar apresentável. Precisava que a mãe visse o quanto estava arrependida. Foi conduzida até a sala de visitas. Um ambiente pequeno e vigiado, com uma mesa no meio e cadeiras de cada lado. E lá estava ela, Beatriz, sentada ereta, com uma postura digna, vestindo um conjunto elegante cinza. Mas seus olhos estavam vermelhos e inchados de tanto chorar. Mãe! Camila mal conseguiu pronunciar a palavra antes que sua voz falhasse completamente. Beatriz levantou a mão pedindo silêncio. Eu vim aqui porque preciso olhar nos seus olhos e entender. Como? Como você conseguiu fazer isso comigo? Camila se sentou na cadeira à frente da mãe, as algemas tilintando enquanto apoiava as mãos na mesa. Mãe, eu estava desesperada. Os agiotas do Rafael estavam ameaçando matar a gente. Eles apareciam na nossa porta, ligavam no meio da noite. E por que você não me contou? A voz de Beatriz saiu trêmula, mas firme. Por que você não veio até mim, sua mãe, e disse: Mãe, estou com problemas, preciso de ajuda? Por que escolheu me roubar ao invés de confiar em mim? Porque eu tenho orgulho, mãe. Porque eu sempre quis provar que conseguia me virar sozinha, que não era mais aquela menina que dependia de você para tudo. Beatriz deu uma risada amarga. Orgulho? Você chama de orgulho forjar minha assinatura por meses? Planejar me roubar até minha casa principal? Fugir para Portugal e me deixar sem nada? Camila empalideceu. Você sabe sobre Portugal? Eu sei de tudo, Camila. A polícia encontrou todo o seu plano. Fase 1, fase 2, fase 3, até a fase 7, onde vocês comprariam passagem só de ida e desapareceriam da minha vida para sempre. As lágrimas começaram a descer pelo rosto de Beatriz. Você ia me deixar sem teto, sem dinheiro, sem nada. Aos 62 anos de idade, sua própria mãe. Eu não ia conseguir fazer isso. Eu sei que parece horrível no papel, mas quando chegasse a hora da casa, eu não ia ter coragem. Não ia ter coragem? Beatriz se inclinou para a frente, sua voz ganhando intensidade. Você teve coragem de me mandar aquele e-mail debochado me agradecendo. Você teve coragem de me olhar nos olhos durante 3 meses enquanto falsificava minha assinatura às escondidas. Você teve coragem de planejar me abandonar em outro continente. Não me diga que não teria coragem. Camila enterrou o rosto nas mãos algemadas e soluçou. Eu errei, mãe. Eu errei muito. Mas eu estava apavorada. Rafael devia 500 mil reais para pessoas perigosas. Eu não sabia o que fazer. Você sabia exatamente o que fazer. Me pedir ajuda. Mas você escolheu um criminoso viciado em jogos ao invés da sua própria mãe. Beatriz bateu a mão na mesa, fazendo Camila pular de susto. Você destruiu 35 anos de confiança, de amor, de dedicação que tive por você. E por quê? Por um homem que te afundou em dívidas. Mãe, eu te amo. Eu sempre te amei.
Foi um erro terrível, mas eu ainda sou sua filha. Você é minha filha biologicamente, respondeu Beatriz. E suas palavras saíram como gelo. Mas a Camila que eu criei, que eu amei, que eu sacrifiquei minha vida inteira para dar tudo do melhor, essa Camila morreu no dia em que decidiu me roubar. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Camila chorava compulsivamente, os soluços ecoando pela sala pequena. Beatriz mantinha os olhos fixos na filha, lágrimas silenciosas descendo por seu rosto. Mãe, me dá uma segunda chance. Por favor. Eu vou pagar tudo. Vou fazer terapia. Vou me divorciar do Rafael. Vou fazer o que você quiser. Mas por favor, não me abandona. Beatriz se levantou lentamente da cadeira. Camila, você fez suas escolhas. Escolheu roubar ao invés de pedir ajuda. Escolheu mentir ao invés de confiar. Escolheu um criminoso ao invés da sua mãe. Agora vai ter que viver com as consequências dessas escolhas. Mãe, não vá embora. Por favor. Mas Beatriz já estava caminhando em direção à porta. Antes de sair, virou-se uma última vez. Eu te dei a vida. Te criei. Te amei incondicionalmente. Você retribuiu tentando me destruir. Não há perdão para isso, Camila. Não desta vez. A porta se fechou com um som definitivo, deixando Camila sozinha na sala, seus gritos de desespero ecoando pelas paredes frias da delegacia. Na segunda-feira seguinte à visita de Beatriz, Camila e Rafael foram transferidos para a audiência de custódia no Fórum Criminal. Era o momento em que a juíza decidiria se eles permaneceriam presos ou se poderiam responder ao processo em liberdade. A sala de audiências era intimidadora. Paredes cinzas, o brasão da República pendurado atrás da bancada da juíza. Bancos de madeira rangendo sempre que alguém se movimentava. Camila entrou algemada, escoltada por 2 agentes penitenciários, seu uniforme laranja contrastando com os ternos dos advogados presentes. A doutora Mariana Tavares, juíza responsável pelo caso, era uma mulher de aproximadamente 50 anos, de postura séria e olhar penetrante. Ela havia passado o fim de semana estudando meticulosamente todos os autos do processo, as filmagens, os documentos falsificados, o plano detalhado encontrado no celular de Camila, as conversas com o corretor cúmplice. Senhor promotor, pode apresentar suas alegações, solicitou a juíza. O promotor público, Dr. Fernando Alcântara, levantou-se com uma pasta volumosa nas mãos. Excelência, estamos diante de um caso gravíssimo de crimes patrimoniais praticados contra a ascendente. A ré Camila Ferreira Costa, juntamente com seu marido Rafael Costa e o corretor Rogério Campos, orquestraram um esquema fraudulento de proporções alarmantes. Ele começou a detalhar cada crime. Primeiro, estelionato qualificado pelo uso de documento falso. A ré falsificou sistematicamente a assinatura de sua mãe, a vítima Beatriz Ferreira Santos, durante aproximadamente 3 meses. Temos filmagens que comprovam isso de forma inequívoca. Camila abaixou a cabeça, incapaz de encarar o promotor. Segundo, falsificação de documento público. A ré forjou uma procuração pública dando a si mesma poderes para vender os bens da vítima. Isso não é um crime simples, Excelência. É um ataque direto à fé pública. Terceiro, uso de documento falso. A ré utilizou essa procuração forjada para efetivamente concretizar a venda fraudulenta de um apartamento avaliado em R$850 mil e um veículo avaliado em R$180 mil. O promotor fez uma pausa dramática. Mas o mais grave, Excelência, é que isso era apenas o começo. Apreendemos no celular da ré um plano detalhado em 7 fases. O objetivo final era roubar também a residência principal da vítima, no valor de R$2,5 milhões, transferir todo o dinheiro para a conta offshore e fugir do país para Portugal. A juíza folheou os documentos, sua expressão ficando cada vez mais severa. A defesa gostaria de se manifestar? O advogado público designado para Camila se levantou nervosamente. Era um jovem recém-formado, claramente inexperiente para um caso desse porte. Excelência, minha cliente reconhece os erros cometidos e está profundamente arrependida. Ela agiu sob coação psicológica devido às ameaças de agiotas contra seu marido.
Pedimos que seja concedida liberdade provisória para que ela possa... Coação? Interrompeu o promotor. Excelência, temos conversas mostrando a ré comemorando quando conseguiu falsificar perfeitamente a assinatura da mãe. Temos um e-mail debochado que ela enviou agradecendo a vítima pelo roubo. Isso não é comportamento de quem age sob coação. É comportamento de criminosa calculista. A juíza ergueu a mão pedindo silêncio. Vou analisar os requisitos para a prisão preventiva. Primeiro, garantia da ordem pública. Os crimes cometidos causaram comoção e violaram gravemente a confiança familiar e a fé pública. Requisito presente. Ela continuou. Segundo, garantia da ordem econômica. Os réus movimentaram valores significativos obtidos ilicitamente. Requisito presente. Terceiro, conveniência da instrução criminal. Há risco concreto de que os réus destruam provas ou intimidem testemunhas. Requisito presente. Camila sentia o suor frio descer pelas costas. Cada palavra da juíza era um prego sendo martelado no caixão de sua liberdade. Quarto e mais importante. Há evidente risco de fuga. Os autos demonstram que os réus planejavam fugir para Portugal após consumar todos os crimes. Passaportes renovados, pesquisas sobre imigração, contatos com imobiliárias no exterior. O risco de fuga não é uma suposição, é um fato documentado. A doutora Mariana Tavares bateu o martelo. Diante do exposto, indefiro o pedido de liberdade provisória. Determino a conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva de Camila Ferreira Costa, Rafael Costa e Rogério Campos. Os réus permanecerão custodiados até o julgamento final. Não! Camila gritou, levantando-se da cadeira. Por favor, excelência, eu tenho que sair daqui. Preciso falar com minha mãe. Ordem na sala! A juíza bateu o martelo novamente. A ré será recolhida imediatamente. Os agentes seguraram Camila pelos braços enquanto ela soluçava descontroladamente. Mãe! Alguém chama minha mãe! Eu preciso da minha mãe! Mas Beatriz não estava no tribunal. Ela havia sido notificada da audiência e escolhido conscientemente não comparecer. Sua ausência era uma mensagem clara. Camila estava sozinha agora. O promotor finalizou. Excelência, a denúncia formal será apresentada nos próximos dias. Baseado na gravidade e na quantidade de crimes, estimamos que as penas, se somadas, podem chegar a 8 a 10 anos de reclusão em regime inicialmente fechado para cada réu. Camila foi retirada da sala aos gritos, sendo levada de volta para a cela que seria sua casa pelos próximos meses, talvez anos. Enquanto Camila e Rafael aguardavam o julgamento final na prisão, do outro lado da cidade, Dr. Henrique trabalhava incansavelmente para desfazer o estrago causado pelas vendas fraudulentas. Ele sabia que tempo era essencial. Quanto mais rápido agissem, menores seriam as complicações legais. Na manhã seguinte à audiência de custódia, Dr. Henrique estava no escritório às 7 da manhã, cercado por pilhas de documentos. Sua estratégia era clara: entrar com ações de nulidade das vendas, baseadas em 3 argumentos irrefutáveis. Beatriz, ele ligou para sua cliente. Vou protocolar hoje mesmo as ações de anulação. Temos tudo a nosso favor. Provas de falsificação, prisão dos criminosos e o fato de que você nunca assinou nenhuma procuração. A primeira ação foi contra a venda do apartamento da praia. O imóvel havia sido vendido para um casal de aposentados, Sr. Antônio e Sra. Marta, que haviam pago R$850 mil, achando estar fazendo um negócio legítimo. Quando o Dr. Henrique os contatou explicando a situação, eles ficaram devastados. Doutor, usamos todas nossas economias nesse apartamento, disse Sr. Antônio, visivelmente abalado em sua primeira reunião no escritório. Como vamos recuperar nosso dinheiro? O senhor e sua esposa são vítimas também, explicou o Dr. Henrique com paciência. Vamos entrar com ação para bloquear todos os bens que Camila e Rafael possuem. A mansão onde moravam vale aproximadamente R$3 milhões. Está hipotecada, mas ainda há patrimônio líquido suficiente. Além disso, o juiz já bloqueou as contas bancárias onde está o dinheiro da venda. A segunda ação foi referente ao carro, vendido para um empresário chamado Marcelo por R$180 mil.
A situação dele era mais simples, pois o veículo ainda nem havia sido transferido oficialmente. Estava em período de transição documental. Dr. Henrique trabalhou com precisão cirúrgica. Em 72 horas, conseguiu audiências emergenciais com 2 juízes diferentes, um para cada transação. Apresentou todas as provas: as filmagens das câmeras escondidas, os documentos falsificados, a prisão em flagrante, a confissão de Camila. Excelência, argumentou na primeira audiência, estamos diante de um caso clássico de venda por quem não é proprietário. Minha cliente Beatriz jamais outorgou procuração à sua filha. A assinatura foi falsificada, conforme atestam 3 peritos grafotécnicos que já analisaram o documento. A venda é absolutamente nula de pleno direito. O juiz analisou os documentos e não teve dúvidas. A nulidade é evidente. Declaro nulas as vendas realizadas. Os imóveis e veículos retornam imediatamente ao patrimônio da senhora Beatriz Ferreira Santos. Mas isso criava um problema. O que fazer com os compradores de boa-fé que haviam pago pelos bens? Foi aí que Dr. Henrique demonstrou toda a sua experiência. Excelência, requeiro que seja determinado o arresto e posterior leilão dos bens pertencentes aos réus Camila e Rafael Costa. O produto do leilão será usado para ressarcir integralmente os compradores lesados. A mansão de Camila e Rafael foi avaliada em 3,2 milhões de reais. Mesmo descontando a hipoteca de 1,8 milhão que ainda havia sobre o imóvel, sobravam 1,4 milhão de patrimônio líquido. Somado aos valores bloqueados nas contas bancárias, o 1,03 milhão do roubo e outros bens menores, 2 carros, joias e investimentos, havia patrimônio suficiente para ressarcir todos os prejudicados. 3 semanas após o início das ações, Dr. Henrique ligou para Beatriz com boas notícias. Beatriz, conseguimos. O apartamento da praia está de volta em seu nome. O carro também. E os compradores serão integralmente ressarcidos com os bens dos criminosos. Você não perdeu 1 centavo. Beatriz sentiu um alívio imenso, mas era um alívio amargo. Sim, havia recuperado seus bens. Sim, a justiça estava sendo feita, mas o preço emocional era incalculável. Ela havia perdido sua filha, não para a morte, mas para a prisão e para a traição. Doutor, e Camila? Ela ficou sem nada? A mansão será leiloada. O dinheiro que ela roubou foi devolvido aos compradores legítimos. Ela e Rafael vão sair da prisão, quando saírem, sem absolutamente nada. Vão ter que recomeçar do zero, com ficha criminal e reputação destruída. Naquela tarde, Beatriz foi até o cartório acompanhada de Dr. Henrique para assinar os documentos finais que revertiam tudo ao status anterior. Segurou a escritura do apartamento da praia, aquele lugar cheio de memórias felizes que quase havia perdido, e sentiu lágrimas descerem. Ela destruiu nossa família por dinheiro, murmurou Beatriz. E no final, perdeu tudo mesmo assim. Dr. Henrique colocou a mão no ombro da cliente. A justiça foi feita, Beatriz. Seus bens estão seguros. Agora resta o julgamento. 6 meses se passaram desde aquela manhã fatídica em que Beatriz recebeu o e-mail de Camila confessando o roubo. 6 meses em que a vida de todos os envolvidos mudou drasticamente. Camila e Rafael permaneceram presos durante todo esse período, aguardando o dia do julgamento final que finalmente chegou. Era uma manhã fria de junho quando o Tribunal de Justiça abriu suas portas para o julgamento mais aguardado do semestre. A sala estava lotada, jornalistas, curiosos, estudantes de direito. Casos de crimes contra ascendentes sempre atraíam atenção, mas esse tinha elementos particularmente dramáticos: riqueza, traição familiar, planos de fuga internacional. Beatriz chegou cedo, acompanhada de Dr. Henrique. Ela havia emagrecido visivelmente nos últimos meses. As noites em claro, a angústia de ter uma filha presa, o peso da decisão que tomou, tudo isso cobrou seu preço. Mas ela estava ali, firme, porque precisava ver a justiça sendo feita até o fim. Você tem certeza de que quer assistir? Perguntou o Dr. Henrique enquanto subiam as escadas do tribunal. Não é obrigatório. Você pode esperar o veredito em casa. Não, respondeu Beatriz com voz determinada. Eu comecei isso. Vou ver até o final. Às 9h em ponto,
O juiz-presidente do tribunal entrou na sala. Era o Dr. Augusto Mendonça, magistrado respeitado com 30 anos de carreira, conhecido por suas sentenças equilibradas, mas firmes. Todos se levantaram em respeito. Declaro aberta a sessão de julgamento do processo número 00457822-2024. Réus: Camila Ferreira Costa, Rafael Costa e Rogério Campos. Crimes: estelionato qualificado, falsificação de documento público, uso de documento falso e associação criminosa. Camila entrou na sala algemada, escoltada por agentes penitenciários. 6 meses de prisão haviam transformado completamente sua aparência. O cabelo, antes sempre impecável, estava preso num rabo de cavalo simples. O rosto, magro e pálido. Os olhos, fundos e sem vida. Ela varreu a sala com o olhar até encontrar a mãe sentada nas primeiras fileiras. Seus olhos se encontraram por um breve momento. Camila tentou esboçar algo. Talvez um pedido de desculpas silencioso. Talvez apenas reconhecimento. Mas Beatriz desviou o olhar imediatamente, recusando-se a dar à filha até mesmo esse pequeno consolo. Rafael entrou logo em seguida, também visivelmente abatido. O corretor Rogério veio por último, tremendo visivelmente. Ele havia negociado delação premiada, e sua pena já estava definida em 2 anos em regime semiaberto. O promotor doutor Fernando Alcântara abriu as alegações finais com força. Excelências, senhores jurados, estamos diante de um caso que choca pela frieza e premeditação. Não foi um crime passional, não foi um ato impulsivo, foi um plano meticulosamente elaborado durante meses para roubar uma mãe e deixá-la na miséria. Ele apresentou novamente todas as provas. As filmagens, os documentos falsificados, o plano em 7 fases, as conversas sobre fuga para Portugal. Cada evidência era exibida numa tela grande para que todos vissem. Quando chegou a vez da defesa, o advogado de Camila tentou uma estratégia desesperada. Excelências, minha cliente foi vítima de manipulação psicológica por parte de seu marido Rafael. Foi ele quem acumulou as dívidas com agiotas. Foi ele quem pressionou Camila a cometer os crimes sob ameaça. Ela agiu sob coação moral irresistível. Mas essa tentativa de transferir a culpa não convenceu ninguém. O promotor rebateu imediatamente. Coação? As provas mostram que Camila foi a mentora intelectual do esquema. Foi ela quem teve acesso à casa da mãe. Foi ela quem praticou as falsificações. Foi ela quem manteve contato com o corretor cúmplice. Rafael é culpado, sim, mas Camila foi a arquiteta de tudo. Rafael, por sua vez, tentou minimizar sua participação. Eu estava desesperado com as dívidas, é verdade. Mas não forcei minha esposa a nada. Ela que decidiu roubar a própria mãe. O julgamento se estendeu por 7 horas tensas. Testemunhas foram ouvidas, periciais analisadas, argumentações debatidas. Beatriz assistiu a tudo em silêncio, lágrimas silenciosas escorrendo ocasionalmente por seu rosto. Finalmente, às 17h30, o juiz Dr. Augusto Mendonça bateu o martelo para dar a sentença. Analisando todas as provas, depoimentos e circunstâncias do caso, este tribunal chegou às seguintes conclusões. A ré Camila Ferreira Costa foi, indubitavelmente, a mentora intelectual dos crimes. Ela tinha acesso privilegiado aos documentos da vítima por ser sua filha. Ela praticou as falsificações. Ela planejou não apenas roubar o apartamento e carro, mas também a residência principal e fugir do país. Camila fechou os olhos, sabendo o que viria a seguir. Portanto, condeno Camila Ferreira Costa a 5 anos e 8 meses de reclusão em regime inicialmente fechado pelos crimes de estelionato qualificado, falsificação de documento e associação criminosa. Um murmúrio percorreu a sala. 5 anos e 8 meses. O réu Rafael Costa, como cúmplice e beneficiário direto dos crimes, é condenado a 6 anos de reclusão em regime inicialmente fechado. Beatriz fechou os olhos, deixando as lágrimas descerem livremente. Era o que ela queria: justiça. Mas doía infinitamente mais do que ela imaginara. Uma semana após o julgamento, Beatriz pediu autorização para fazer uma última visita a Camila na penitenciária. Não era um gesto de reconciliação. Era um encerramento necessário.
Algumas coisas precisavam ser ditas antes que cada uma seguisse seu caminho definitivamente. A penitenciária feminina ficava nos arredores da cidade, um prédio cinza cercado por muros altos e arame farpado. Beatriz passou pelos detectores de metal, teve sua bolsa revistada e foi conduzida até a sala de visitas. Um ambiente amplo com várias mesas espalhadas, todas ocupadas por familiares conversando com detentas. Camila apareceu usando o uniforme caque da penitenciária, os cabelos mais curtos do que antes. Quando viu a mãe, seus olhos se encheram de lágrimas imediatamente. Ela praticamente correu até a mesa onde Beatriz estava sentada. "Mãe, você veio?" Sua voz saiu embargada. Beatriz gesticulou para que ela se sentasse. Não houve abraço, não houve toque. Apenas duas mulheres sentadas frente a frente, separadas por uma mesa de plástico e por uma traição que jamais poderia ser completamente curada. "Vim para que algumas coisas fiquem claras entre nós", começou Beatriz, sua voz controlada, mas firme. "Você vai passar os próximos 5 anos e 8 meses aqui. Com bom comportamento, talvez saia em 4 anos. Mas quero que entenda uma coisa. Não haverá perdão enquanto você não pagar sua dívida com a justiça." "Mãe, eu já pedi desculpas 1000 vezes. Desculpas são palavras, Camila. Você me traiu da pior forma possível. Planejou me deixar sem teto, sem dinheiro, sem dignidade. E fez tudo isso friamente, calculadamente, durante meses. Não foi um erro. Foi uma série de escolhas conscientes e cruéis." Camila baixou a cabeça, as lágrimas pingando na mesa. "Eu estava desesperada com as dívidas do Rafael. E onde está o Rafael agora?" Beatriz inclinou-se para a frente. "Ele está na ala masculina desta mesma prisão, correto? Ele te visita? Demonstra algum arrependimento?" Camila balançou a cabeça negativamente. Ele mandou pedir o divórcio na semana passada. Disse que cada um precisa cuidar da própria vida agora." "É claro que pediu", respondeu Beatriz sem surpresa na voz. "Porque homens assim não assumem responsabilidade. Ele te arrastou para o fundo do poço com as dívidas dele, te incentivou a roubar sua própria mãe e agora te abandona quando as coisas ficaram difíceis. E você escolheu ele ao invés de mim. Eu sei que fiz a escolha errada." Beatriz respirou fundo antes de continuar. "Vim aqui também para te informar sobre outra decisão que tomei. Fui ao cartório semana passada e revisei completamente meu testamento." Camila levantou o olhar, uma pontinha de esperança surgindo em seus olhos. "No testamento antigo, você era minha única herdeira. Receberia o apartamento da praia, a casa principal, os investimentos, tudo. Agora mudei completamente. Deixei 50% do meu patrimônio para o Instituto de Apoio a Idosos Abandonados, 30% para uma ONG que ajuda mulheres vítimas de violência doméstica e 20% para uma fundação de combate ao vício em jogos." O impacto dessas palavras foi visível no rosto de Camila. "Mãe, você está me deserdando. Estou fazendo com meu patrimônio o que deveria ter sido feito desde o início. Ajudando pessoas que realmente precisam, não filhas ingratas que tentam roubar a própria mãe. Quando eu morrer, você não receberá 1 centavo sequer. Mas eu sou sua filha. Sua única filha. Você é minha filha biologicamente." Beatriz ecoou as mesmas palavras que havia dito meses antes. "Mas o laço de confiança, respeito e amor que nos unia foi destruído por você. E diferente de bens materiais, esse laço não pode ser simplesmente restaurado com uma sentença judicial." Camila enterrou o rosto nas mãos, soluçando. "O que eu faço agora, mãe? Quando eu sair daqui em alguns anos, vou ter ficha criminal, reputação destruída, sem dinheiro, sem nada. Você faz exatamente o que milhões de pessoas fazem todos os dias. Recomeça do zero. Arruma um emprego honesto, reconstrói sua vida com dignidade, aprende com seus erros." Beatriz se levantou da cadeira, sinalizando que a conversa estava terminando. "E quem sabe, se você realmente mudar, se mostrar através de anos de ações, não palavras, que se tornou uma pessoa diferente, talvez um dia eu considere te perdoar." "Quanto tempo? Quanto tempo até você me perdoar?" Beatriz olhou nos olhos da filha pela última vez.
Não sei se esse dia chegará, Camila. Mas uma coisa eu aprendi com tudo isso. Amor de mãe não significa aceitar ser roubada, traída e humilhada. Amor verdadeiro também inclui deixar as pessoas enfrentarem as consequências de suas ações. Ela começou a se afastar, mas Camila a chamou. Mãe, eu realmente te amo. Sempre amei. Beatriz parou, mas não se virou. Se você realmente me amasse, Camila, nunca teria feito o que fez. Amor não rouba. Amor não trai. Amor não planeja destruir. E com essas palavras finais, Beatriz saiu da sala de visitas sem olhar para trás. Nos meses seguintes, a vida de Beatriz lentamente voltou a encontrar alguma normalidade. Ela se dedicou às instituições de caridade que agora receberiam sua herança, encontrando propósito em ajudar pessoas que realmente precisavam. Fez terapia para processar a dor da traição. Viajou para o apartamento da praia, aquele lugar cheio de memórias, e chorou todas as lágrimas que precisava chorar. E lentamente, muito lentamente, aprendeu uma lição dolorosa, mas necessária. Às vezes, proteger a si mesma significa se afastar de quem amamos. E que justiça, por mais dolorosa que seja, é preferível à cumplicidade com o crime. Camila, por sua vez, tinha pela frente anos de prisão para refletir sobre suas escolhas. Talvez ela realmente mudasse. Talvez não. Mas uma coisa era certa. Ela aprendeu da forma mais difícil possível que ganância destrói famílias e que algumas traições não podem ser desfeitas com simples pedidos de desculpas.